As mães segundo as Escrituras Sagradas. A verdade é que as mães bíblicas foram todas grandes exemplos de mulheres de Deus. E neste vídeo, em comemoração ao Dia das Mães, eu quero apresentar aqui para todos vocês as mães bíblicas. Estarei falando nas línguas semíticas, no hebraico e também no aramaico, a respeito do nome, do termo para mãe em cada uma destas duas línguas, e estarei falando a respeito das tradições semíticas antigas a respeito da mãe bíblica. Então, deixem os seus likes e os seus comentários. A mãe, nas culturas semíticas, é basicamente uma peça fundamental para a família, e sem a mãe é impossível ter uma família ou constituir uma família. A mãe, ela é aquela que ensina, é aquela quem cuida e basicamente é aquela que coloca novos homens e mulheres na terra, juntamente com o pai. A mãe tem um papel fundamental em todas as culturas semíticas, e na Bíblia é desta forma que a mãe é vista, basicamente como uma peça fundamental, e sem ela é impossível que uma geração se torne fiel e obediente às leis e aos mandamentos bíblicos. As principais matriarcas bíblicas, elas são descritas no livro de Gênesis, e são elas basicamente Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e também ali Lia, esposa de Jacó, juntamente com Raquel, também esposa de Jacó. Sara foi mãe de Isaac, ao qual deu origem ao povo israelita, e teve um filho de uma mulher chamada pelo nome de Rebeca. Esta Rebeca vinha da terra de Aram, e ela foi mãe de Esaú e também de Jacó. A esposa de Jacó, a sua primeira esposa, era chamada pelo nome de Lia, e Lia foi responsável por dar muitos filhos a Jacó, e por conta disso, ela é considerada uma das matriarcas do povo de Israel. Além dela, nós também temos Raquel, que deu 2 filhos a Jacó, e são eles basicamente Benjamim e também José. Além das matriarcas bíblicas, das mães bíblicas, Lia e Raquel, ou Leia e Raquel, nós também temos a participação de outras 2 mulheres na história de Jacó, que basicamente são Zilpa e Bila. Estas 2 também foram responsáveis a dar filhos a Jacó e, portanto, foram matriarcas do povo de Israel. Agora também falando a respeito das matriarcas da humanidade, as esposas de Noé, de Sem, Cam e de Jafé. Essas 4 mulheres, elas são muito importantes nas Sagradas Escrituras, e eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito dessas personagens. E existem tradições antigas riquíssimas a respeito de seus nomes e de quem eram elas. Vamos começar primeiramente falando a respeito da esposa de Noé. Para aqueles que não sabem, todos os humanos na Terra, todos os homens e mulheres na Terra nos dias de hoje, são todos descendentes de Noé e de seus 3 filhos, e, portanto, são descendentes da esposa de Noé e das 3 esposas dos filhos de Noé. O livro dos Jubileus, que é considerado canônico e também um livro muito antigo, é utilizado e falado e mencionado por diversos rabinos na antiguidade e também cristãos, ele menciona o nome de todas essas mulheres, e eu falarei primeiramente começando aqui com a esposa de Noé. A esposa de Noé, segundo os textos antigos do livro dos Jubileus, ela é chamada pelo nome de Enzara. Enzara era a esposa de Noé e a mãe de Sem, Cam e também de Jafé. Portanto, ela é colocada como a principal matriarca da humanidade, segundo o livro dos Jubileus. Além da esposa de Noé, nós também temos a esposa de Sem, a esposa de Cam e a esposa de Jafé. A esposa de Sem, ou Shem em hebraico, ela é chamada, no livro dos Jubileus, pelo nome de Sedi Ketelebab. Sedi Ketelebab seria a mulher e a matriarca dos povos semíticos e da etnia semítica, do grupo étnico semita, de todos os povos semitas. Basicamente, árabes, sírios, judeus, todos seriam descendentes desta mulher, que é a esposa de Sem.
Além da esposa de Sem, nós também temos a esposa de Cam, que é considerada e tida como a mãe de todos os povos africanos, de todos os povos negros. Segundo o antigo livro dos Jubileus, esta mulher, no caso, esta esposa de Cam e mãe de todos os povos africanos, ela é chamada pelo nome de Nael Tamauk. Nael Tamauk, basicamente, é a matriarca de todos os povos africanos. Além da esposa de Cam, nós também temos a esposa de Jafé, que é colocada como a matriarca, a mãe de todos os povos indo-europeus da Europa. No antigo livro dos Jubileus, ela é chamada pelo nome de Adataneses. Adataneses é a esposa, a mulher de Jafé e a mãe de todos os povos europeus. Agora que eu já falei a respeito das matriarcas da humanidade, as esposas de Sem, Cam e Jafé e também Noé, e obviamente também falei a respeito das matriarcas do povo de Israel, a partir de agora eu estarei citando e falando qual seria o termo que é utilizado na língua hebraica para falar mãe e também na língua aramaica para se falar mãe. O termo para mãe em hebraico e fenício antigo basicamente é Em. Em hebraico antigo, em fenício, é mãe. Na escrita hebraica, basicamente, era escrito com Aleph e Men, e aí formava basicamente a palavra mãe. A letra Aleph, em hebraico e também em aramaico antigo, era representada basicamente com uma representação ali de um touro forte e basicamente tinha o significado primordial de força ou de poder, basicamente força. Esse significado era basicamente baseado no touro, porque o touro era muito forte, era muito poderoso e por conta disso a letra Aleph tinha esse significado. Já a letra Men, em hebraico, ela era representada com ondas de água agitadas. Essas ondas de águas agitadas aí, no alfabeto antigo, era basicamente um significado de água agitada. Curiosamente, quando essas duas letras são unidas, elas formam uma palavra, e esta palavra basicamente é água forte, ou forte água. Os povos semitas, basicamente, eles na antiguidade, eles faziam uma espécie de cola com pele de animais e com água fervida. Eles colocavam as peles do animal ali na água e ferviam aquela água. E então, basicamente, surgia um líquido viscoso e os antigos semitas, eles utilizavam esse líquido viscoso da pele do animal fervida com a água ali para fazer uma espécie de cola. Os israelitas pegavam este líquido viscoso aí da pele do animal com a água fervida e utilizavam como cola. E curiosamente, isso tudo dá um significado muito interessante para os povos semitas, que é basicamente a mãe possui o significado para os semitas de aquela que une ou aquela que cola a família, aquela que faz a união da família. Para os antigos semitas, a figura da mãe era de suma importância para a união de toda a família, e sem ela era muito difícil ter a união. Agora, na língua aramaica, o termo utilizado para mãe é basicamente o termo ima. Ima, em aramaico, é mãe. Existem algumas pessoas que, por não terem conhecimento aí no hebraico e no aramaico, confundem e dizem que Ima, na verdade, é hebraico, mas Ima, na verdade, é de origem aramaica e basicamente é um termo emprestado do hebraico moderno. O hebraico moderno tem esse termo emprestado do antigo aramaico para mãe. Os povos semíticos então enxergavam a mãe como uma peça fundamental para a família e para a criação da nova geração que vai se seguir, os novos homens e as novas mulheres. A mulher, a ima em aramaico ou a em em hebraico, basicamente é aquela que une, é aquela que cola, é aquela que basicamente reúne e segura os dois lados da família, tanto o lado de um filho, quanto o lado de um marido, quanto o lado de uma filha. Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do canal Mistérios de Elohim. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo do canal.